Pessoal, sem sombra de dúvidas, um dos temas mais aguardados por quem quer saber a verdade é a CPMI de 8 de janeiro. E a gente traz um editorial novo agora para vocês, lembrando a vocês que eu estou fazendo a cobertura completa da questão da CPMI, do caso do Anderson Torres e agora acompanhando a PL das fake news também. Mas bora lá. Eduardo Girão e Magno Malta são escolhidos pela oposição para a CPMI de 8 de janeiro. O que a gente percebe agora? Já tem nomes sendo colacionados para participar da CPMI. Dois nomes, Flávio Bolsonaro e Jorge Seife, vão ficar como suplentes. E o bloco ainda está brigando por mais uma vaga. Esse bloco aqui é o bloco da oposição. Então, como que vai funcionar essa questão da CPMI? Vão ter os blocos, tá? E cada bloco ele é previsto um para a oposição, um para a situação, um para grupo de partido A, outro para grupo de partido B. A ideia é que houvesse uma paridade entre oposição e governo. Mas como vocês sabem, mediante uma jogada do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco, o governo vai ficar com mais vagas, mas continua o bloco brigando aqui. E a boa notícia é que o Eduardo Girão ia ficar de fora. Por quê? Por causa de uma jogada do senador Pacheco, que tirou o Novo da jogada. Aí a oposição colocou o Eduardo Girão, sabendo da sua competência, do seu potencial para estar discutindo as pautas da CPMI, colocou o Eduardo Girão já dentro do bloco da oposição. Então, dois nomes que são de peso, Magno Malta, Eduardo Girão. Como suplentes, o Flávio Bolsonaro e o Jorge Seife. Mas não para por aqui não, tem mais. E essa aqui é a Carta Capital que traz essa matéria para vocês, tá? PP e republicanos indicam senadores para compor a tropa de choque bolsonarista na CPMI de 8 de janeiro. Eu gostei desse nome, tropa de choque, tá? Mas bora lá. A lista inclui senadores como Esperidião Amin, Damares Alves, Luiz Carlos Reise e Clestinho Azevedo. Lembrando que de todos esses nomes aqui, todos vêm fazendo um trabalho espetacular. E tá legal, né? Para eles, né? A Carta Capital, que é um jornal de esquerda, dá isso como pejorativo. Mas, na minha visão, não. Esse nome é bom. Tropa de choque. É a tropa de choque da CPMI. Mas bora lá. Tem coisa importante aqui que a gente vai falar ainda sobre isso. E é o quê? É o senador Esperidião Amin. Eu o conheço pessoalmente, sei do trabalho impecável que o senador Esperidião Amin faz, sempre pautando de forma muito lúcida as atuações que faz, já brigou por pautas juntamente comigo, por exemplo, a questão dos consignados, da suspensão. Então, ele é um ótimo senador. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu trago para vocês. Mas só quero lembrar que na Folha de São Paulo, de sábado passado, há uma entrevista do novo ministro do GSI, que diz textualmente o seguinte, que se ele estivesse no cargo, diante das informações prestadas e constantes do Sisbin, ele teria pedido reforços. Palavras do general Amaro. E, diante da primeira pergunta feita na entrevista, uma entrevista de uma página, na Folha de São Paulo, só no final da resposta à primeira pergunta ele diz: está se falando muito da falha ou não do GSI. Ele não é o ex, ele é o novo ministro do GSI. Mas não foi só no GSI que ocorreu o problema. Foi falha mais ampla. Não é a palavra de nenhum senador, nem do lado A, nem do lado C ou B, é a palavra do novo ministro do GSI. Concluo.
Não foi só no GSI que ocorreu o problema. Foi falha mais ampla. E é esta amplitude da omissão que exige investigação. Obrigado. Pois bem, segundo informa que o senador Esperidião Amin, eles estão empenhados em achar falhas do governo Lula em relação aos atos do dia 8 de janeiro. O próprio ministro do GSI, nomeado agora por Lula, assumiu, declarou que houve uma falha e essa falha não foi só do GSI, foi mais ampla. Então, ele assume essa responsabilidade. O senador Esperidião Amin ainda escreve aqui, ó: fizemos uma parte na fala do senador e amigo Marcos Duval na sessão do Senado de ontem. Lembrando que na Folha de São Paulo, de sábado passado, há uma entrevista do novo ministro do GSI, que diz textualmente o seguinte, que se ele estivesse no cargo, diante das informações prestadas, constantes do CISBIM, ou seja, tinha informações lá, teria pedido reforço. Palavra do general Amaro. Ou seja, aqui ele mostra, no mínimo, uma omissão, seja por erro, por culpa, ou ainda por dolo, por vontade própria, por parte do governo federal. E é ele, o próprio senador Girão, que estará na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, trazendo informações e fazendo a inquirição de membros do governo. Deixando bem claro, tem que ter deputados, tem que ter senadores, vamos dizer assim, com uma certa malícia para entender os fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro e poder mostrar isso da forma certa, poder mostrar isso da forma mais equivalente possível. Bora lá, continuar falando sobre a questão do Telegram e a nossa liberdade de expressão, que já começa a diluir, né? A Revista Oeste traz a seguinte publicação: o Telegram já foi bloqueado por 11 ditaduras. O Brasil pode ser a próxima 12ª ditadura dessa história. Então aqui ele traz: o canal oficial do Telegram no Brasil publicou um artigo com críticas ao PL da censura, na hipótese sobre uma série de premissas. O próprio ministro Alexandre de Moraes falou que poderia suspender até por 72 horas o Telegram, lembrando que o Telegram já foi suspenso, e que ele postasse a sua opinião. Ou seja, a opinião do ministro Alexandre de Moraes. Esse é o ponto perigoso da democracia brasileira. Então, nós precisamos brigar por uma democracia ampla e plena, uma democracia de verdade. Uma democracia onde existe a liberdade de expressão, uma democracia onde o Estado Democrático de Direito funcione com o devido processo legal, ampla defesa e sempre a imparcialidade do judiciário. Isso é algo que não se, vamos dizer assim, não se dialoga sobre isso. Isso é o mínimo que pode acontecer. Bora trazer mais uma matéria para vocês aqui que foi publicada no G1 da Globo. Procuradoria-Geral pede a condenação de ex-senador Fernando Collor a 22 anos de prisão por suposto pagamento de propina. A vice-procuradora-geral reiterou os argumentos já apresentados pela PGR em 2019. Defesa do ex-senador, que ainda fará manifestação oral, nega que haja provas de pagamento de propina. Essa matéria foi publicada há pouco tempo, tá? Há 57 minutos atrás. Lembrando que o STF vai retomar essa ação em relação ao Fernando Collor. Não estou passando a mão no Fernando Collor, na cabeça dele. Longe de mim, não pense, tá? Mas seria uma mera coincidência logo agora eles retomarem essa ação ou não? O que você acha? Tá? E para mim, se foi corrupto, se teve condenações, que responda os duros mandamentos da lei. Mas seria também mais uma medida política ou não? O que você acha sobre isso? Coloca no comentário, tá bom?
Obrigado por ter ficado até o final do vídeo. É sempre um prazer poder estar aqui com você, trazer mais pautas, discutir um pouco mais. E lembre-se, se não é inscrito, se inscreva no canal. É sempre um prazer estar aqui com você. Abraço.